No início de agosto de 1915, a família Ferreira fez uma romaria à cidade santa de Juazeiro para ver o padre Cícero. Virgulino, tendo então 17 anos de idade, ficou tomando conta do sítio. Quando o pai e os irmãos voltaram, Virgulino disse que estava acontecendo uma coisa estranha. Alguns animais tinham desaparecido. Manoel Lopes, cunhado de José Ferreira, era inspetor de quarteirão daquelas paragens. Desconfiando que se tratava de roubo, Virgulino e seu tio saíram pelas vizinhanças tentando descobrir o paradeiro dos animais. Perto da casa de Zé Caboclo, morador da fazenda Pedreira, de propriedade de Saturnino Alves de Barros, vizinha do sítio dos Ferreira, eles notaram um local onde a terra havia sido revolvida. Quando cavaram, encontraram diversas peles de bodes, tendo nas orelhas as marcas de identificação dos Ferreira. Diante dessas provas, Manoel Lopes prendeu Zé Caboclo e outro cabra que andava com ele, chamado Tibúrcio, levando-os para a Ingazeira. Depois de adverti-los de que se reincidissem no crime seriam tomadas medidas severas, o inspetor mandou-os embora. Zé Caboclo e Tibúrcio foram queixar-se ao patrão, o velho Saturnino, alegando que estavam sendo perseguidos injustamente pelos Ferreira. Pediram proteção. Saturnino não disse nem sim nem não. Afinal de contas, José Ferreira era seu amigo. Saturnino Alves de Barros e Alexandrina Honório Dantas tinham 6 filhos: Maria, Mariquinha, Sinhá, Luzia, Juvencio e José. O xodó da casa era José Alves de Barros, que todos chamavam de Zé Saturnino em alusão ao nome do pai. Virgulino e Zé Saturnino foram colegas de infância. As casas dos pais ficavam a menos de meia légua uma da outra, sendo a família de Zé Saturnino dotada de maiores recursos. Zé Saturnino, porém, era um menino muito mimado. Por ser o filho privilegiado do casal, era cheio de vontades e muitas vezes só fazia o que queria. Era um rapaz alto, magro, esperto, trabalhador, porém prepotente e arreliado, gostando de provocar e afrontar as pessoas. Nem a própria mãe conseguia contê-lo. Em face do sumiço dos animais e da descoberta das peles na casa do morador de Saturnino, José Ferreira, a fim de evitar problemas entre seus filhos e os filhos de Saturnino, foi ele mesmo falar com o vizinho. Enquanto os dois conversavam, Zé Saturnino, no alpendre, escutava a história balançando-se numa rede. Apesar de ser apenas 4 anos mais velho do que Virgulino, Zé Saturnino já era casado. Como seu pai era um homem de saúde precária, o rapaz já agia como chefe da família. Ao ouvir o relato de José Ferreira, Zé Saturnino levantou-se e intrometeu-se na conversa, dizendo: "Meu pai, deixa esse negócio comigo. Eu já subo dessa história. Não vai ser tomada nenhuma medida contra Zé Caboclo. Eu acho um desaforo os Ferreira entrar nas nossas terras sem pedir autorização. Os Saturnino eram parentes de pessoas de prestígio. O velho Saturnino era da nata da família Carvalho. Era filho de José, da Baixa do Exu. Por sua vez, Dona Xanda era irmã de Cassimiro Honório, famoso fazendeiro e chefe de jagunços da região do Navio. O próprio Saturnino, em virtude da guerra entre os Carvalho e os Pereira, mantinha um grupo de homens armados. A mulher de Zé Saturnino, Maria Nogueira, a Mariquinha, era filha de João Nogueira, integrante da elite local e um dos pivôs da guerra contra os Pereira, já que foi ele o mandante da morte de Padre Pereira. Padre Pereira era pai de Luiz Padre e tio do afamado senhor Pereira. Depois que José Ferreira saiu, Zé Saturnino mandou um recado a Zé Caboclo, assegurando-lhe que ficasse tranquilo, pois nada lhe aconteceria. Num dia de feira em Vila Bela, Manoel Lopes procurou Zé Saturnino para tratar do ocorrido, mas Zé Saturnino não quis conversa e avisou a Manoel: ia falar com as autoridades para destituí-lo do cargo de inspetor.
Em certa medida, Zé Saturnino era instigado pelo sogro, que sentia inveja da prosperidade do vizinho Ferreira Catendo. Não podendo atingi-lo diretamente, atacava pelo lado mais fraco, o dos Ferreira pobres. A afoiteza de Zé Saturnino estava antes na cobertura que lhe davam os cabras que possuía. Zé Guedes e seu irmão Antônio Guedes, vulgo Batoque, Tibúcio, os três Beneditos, Olímpio, Manuel e José, Zé Caboclo e, mais que todos, os dois, Zé Cipriano e Vicente Moreira, cangaceiros, vindo o primeiro do grupo de Senhor Pereira e depois cunhados seus pelo casamento com suas irmãs, respectivamente Sinhá e Mariquinha. Naquele tempo não haviam cercas separando as fazendas. Construíam-se apenas chiqueiros e currais de paus e varas ao lado da casa de morada, de modo que os animais saíam pastando pelas caatingas e penetravam noutras fazendas sem que isto constituísse qualquer problema, e à tardinha retornavam para dormir no chiqueiro do proprietário. A partir da visita de José Ferreira a Zé Saturnino, as duas famílias passaram a hostilizar-se. Quando os rebanhos dos Ferreira entravam nas terras de Saturnino, eram molestados pelos moradores e muitos animais apareciam com a cauda cortada, com os chocalhos amassados. Outros voltavam sem os chocalhos. Os Ferreira, por sua vez, faziam a mesma coisa ou pior. Zé Saturnino andou insinuando que os filhos de José Ferreira eram ladrões. O sertanejo leva muito a sério a sua honra. Os filhos de José Ferreira não aceitaram a desfeita. Acirraram-se os ânimos. Antônio Ferreira declarou publicamente que ia levar o seu cavalo para cobrir a mulher de Zé Saturnino. E aí o tempo fechou. Porém, à medida que Saturnino Alves de Barros ia envelhecendo e o comando da fazenda passava às mãos do filho, por natureza relento, aqueles elementos começaram a azeitar seus rifles. Logo Zé Saturnino pediria outros cabras ao tio Cassimiro Honório e ele o atenderia. Os Ferreira que se cuidassem. Todos os anos, entre 29 de agosto e 8 de setembro, comemorava-se a festa da padroeira de Vila Bela, Nossa Senhora da Penha. Para a festa daquele ano, 1915, Antônio Ferreira tinha mandado costurar um terno novo por Dona Anísia Novaes, conhecida como Anísia da Ipueira. A costureira, casada com Joaquim Araújo, morava a meio caminho entre a Serra do Pico e Nazaré. Os Ferreira iriam a Vila Bela no último dia da festa, 8 de setembro, para assistir a todas aquelas bonitezas. Missa solene, sermão do Padre Paiva, procissão, banda de música e foguetório. Na véspera, Antônio montou em seu cavalo e foi buscar a roupa que mandara fazer. De volta, no serrote das Amburanas, encontrou-se com Zé Caboclo, também a cavalo. Houve uma troca de insultos, Antônio puxou a faca, ambos saltaram dos cavalos, atracaram-se, rolaram no chão. Zé Caboclo chegou a montar em cima de Antônio Ferreira, mas este deu um safanão no cabra e jogou-o de lado. De borco. Na queda, o facão de Zé Caboclo enfiou-se no chão e quebrou-se. Zé Caboclo pulou feito um gato no lombo de um cavalo e fugiu. Furioso, Antônio voltou para casa, jogou o terno novo em cima da mesa e disse à mãe que não ia mais a festa nenhuma. Entrou no quarto e saiu limpando o rifle e botando bala. Dona Maria Lopes perguntou o que estava havendo e ele respondeu por cima do ombro. Depois eu conto, mãe. Livino e Virgulino juntaram-se a Antônio e saíram à procura de Zé Caboclo, mas em vão. Quando José Ferreira soube do fato, foi atrás dos filhos e trouxe-os para casa, ponderando que aquilo era bobagem, uma briga não constituía desfeita para ninguém, e decidiu, naquele ano não iriam à festa. O resto do ano de 1915 foi de relativa calma, registrando-se apenas pequenas provocações, de parte a parte, coisas toleráveis. A situação voltou a esquentar em virtude de um caso de amor.
Virgulino andou se engraçando para o lado de uma parenta de Zé Saturnino e este se encheu de ciúme. Os dois terminaram trocando uns sopapos. O resultado foi que Zé Saturnino voltou para casa com o olho roxo. No início de 1916, Antônio Ferreira, Virgulino e Zé Dandão chegaram de Rio Branco, Arco Verde, com um comboio de mercadorias destinado a diversos comerciantes de Vila Bela. Arrumaram os volumes no terreiro da Casa da Passagem das Pedras e estavam desencilhando os burros quando foram surpreendidos por Zé Saturnino e mais 2 capangas armados. Motivo da visita? Zé Saturnino dizia que estava ali para confirmar uma suspeita e apontou para o chocalho em um dos burros, assegurando que aquele chocalho tinha sido roubado de um dos animais de sua fazenda. Virgulino retrucou indignado que o chocalho tinha sido comprado em Rio Branco na véspera, o que foi confirmado por Zé Dandão. "O chocalho é meu, seu ladrão", retrucou Zé Saturnino. "Mas como que o chocalho é seu se o chocalho é novo?", ponderou Virgulino tentando controlar-se. "Pode olhar se não é novo. Eu comprei ontem em Rio Branco." "É, eu sei muito bem onde é que você comprou", disse Zé Saturnino com ironia. "Você comprou ele foi no pescoço de minha vaca." O chocalho em si não tinha nenhuma importância, era apenas um pretexto para a provocação. No meio do bate-boca, Virgulino tirou o chocalho do pescoço do burro e amassou-o no chão com uma pedra, arrematando: "Tá aí, nem pra eu nem pra você, Zé Chucaio." Zé Saturnino, irritado, foi embora, enquanto os Ferreira gritavam: "Vai, Zé Chucaio!" e completavam: "Vai, Zé Mulher!" Daquele dia em diante, os Ferreiras só se referiam a Zé Saturnino chamando pelos novos apelidos: Zé Chucaio e Zé Mulher. A região do Riacho de São Domingos agora tinha um novo inspetor de quarteirão. Os Nogueira conseguiram destituir Manuel Lopes do ambicionado cargo, pondo em seu lugar Zé Saturnino. Isto significava que agora ele podia fazer e acontecer à sombra de uma suposta legalidade. A partir daí, Zé Saturnino começou a usar de seus poderes para perseguir os Ferreira. Os provocaria fazendo inspeções, invadindo suas terras. Zé Saturnino armou tocaia para os Ferreira. Numa delas, colocou o cabra de nome Olímpio Benedito no lugar onde haviam 3 pedras gigantescas ao lado da Serra Vermelha para matar os Ferreira. Após esperar horas a fio, quando os Ferreira apontaram na vereda, Olímpio meteu bala. Mas pela pouca experiência, ou mesmo pelo medo, acabou errando todos os tiros e os rapazes fugiram. Daí por diante, o bicho pegou. Emboscada de lá, emboscada de cá. Em um desses confrontos, Antônio Ferreira levou a pior. Foi baleado na altura da cintura, mas conseguiu fugir com os irmãos. Precisou passar 20 dias sendo tratado dos ferimentos pelo seu tio, Antônio Matilde. José Ferreira prestou queixa em Vila Bela, relatando todos os detalhes do que estava acontecendo na Serra Vermelha. Zé Saturnino chegou a ser indiciado em inquérito policial e pronunciado para ir a julgamento em júri popular por tentativa de homicídio, mas foi livrado. Passou apenas uns 30 dias preso. Estava claro para José Ferreira que nem a polícia nem a justiça iam dar jeito naquele caso. Por isso recorreu às pessoas influentes da cidade, pedindo que interviessem para que fosse feito um acordo com José Saturnino a fim de evitar novos atos de violência. Mas não houve propriamente um acordo. Na verdade, quem decidiu tudo unilateralmente foi o coronel Cornélio Soares, que se empenhou pessoalmente visando acomodar a situação entre as duas famílias. O problema é que José Saturnino era neto de José da Barra do Exu e genro de João Nogueira, homens importantes diante dos quais José Ferreira não era ninguém. Na hora de decidir, o coronel Cornélio não foi justo. Ficou estabelecido o seguinte:
Antônio, Livino e Virgulino teriam de se mudar do sítio Passagem das Pedras. Quanto à outra parte, Zé Saturnino, João Nogueira e seus filhos José Nogueira e Neneco não poderiam ir ao local onde os filhos de José Ferreira fossem se estabelecer. Nenhuma restrição foi feita quanto aos demais membros das famílias. José Ferreira argumentou que tinha outra propriedade recebida por herança no Brejo da Baixa Verde, região de Triunfo, e para chegar lá era preciso passar perto da fazenda de Zé Saturnino. Fez ver que os filhos eram tropeiros e nas viagens, eventualmente, talvez tivessem de passar pela pedreira. Mas Cornélio Soares foi irredutível e disse: passar por lá não, procure outros caminhos. Dois fatos contribuíram para desestabilizar ainda mais a situação na Serra Vermelha. O primeiro foi a morte em 1917 do velho Saturnino da Pedreira. Até então, de uma forma ou de outra, Saturnino e José Ferreira tinham segurado o ímpeto de seus filhos. Com a morte do pai, Zé Saturnino assumia o controle absoluto da família. O segundo foi o falecimento no mesmo ano de Ferreira Catendo, o Manuel Ferreira Lima, o homem forte dos Ferreira. Seu genro, Antônio Matilde, meio-irmão de José Ferreira, ameaçado de morte por Zé Saturnino, abandonaria a família e se mudaria 2 anos depois para Alagoas. José Ferreira era um homem pacífico, não gostava de confusão. Pediu a um irmão chamado Venâncio para tomar conta do sítio do Brejo da Baixa Verde. Quanto à Passagem das Pedras, embora as restrições do acordo fossem impostas apenas aos filhos mais velhos, ele concluiu que não havia clima para os outros membros da família continuarem ali. Desta forma, resolveu vender sua propriedade. Pouco tempo depois, concluiu um negócio no Poço do Negro. Ali, ele teria que mudar toda a sua rotina, tanto quanto à família, quanto ao trabalho. Para evitar problemas dos seus filhos com Zé Saturnino, mudou a rota de suas viagens para fazer suas vendas, porém, tudo aquilo não valeria de nada. Zé Saturnino não cumpriu a sua parte no acordo. Em agosto de 1918, ele foi visto em Nazaré num dia de feira, acompanhado de seu cunhado José Cipriano, armados até os dentes. Zé Saturnino diria depois que tinha ido cobrar uma dívida relativa à venda de um cavalo. Porém, essa atitude de Zé Saturnino traria sérias consequências. O clima ficou pesado de novo. Houve retaliações dos dois lados, e aquela guerra parecia não ter fim. Nessas alturas, Dona Maria Lopes, mãe de Virgulino, estava doente, sentia dores no coração. Seus filhos não falavam em outra coisa a não ser em vingança. Já o pobre José Ferreira tentava a todo custo conter os filhos, sempre com palavras amorosas e pacíficas. O importante é viver, meus filhos. O resto, Deus dá um jeito. O povo de Nazaré anda dizendo que não quer ver nós mais aqui. Pois bem, daí por diante não teve mais jeito. Por mais que José Ferreira tentasse, aquela guerra não tinha mais volta. A família Ferreira nunca mais seria a mesma. Muita dor e mortes teriam pela frente. Quase todos os seus filhos seguiriam por um caminho sem volta.